Vamos lá. Boa noite, Ariane. Bem também? Então tá bom. Vamos começar? Hoje a gente vai começar a falar de produtos, finalmente, né? Produtos cosméticos, vamos falar para cabelo. Vou fazer um teste aqui, porque de manhã já não estava funcionando. Então, aquele teste sempre. Vou colocar na modo apresentação e vou mexer os slides. Se não mexer, vocês me avisam, tá? Entrou no modo slide para vocês? Entrou, professor? Tá, agora eu vou colocar para frente. Foi para frente? Ainda não. Não? Não. Ah, então não está funcionando de novo. Eu fui até o final dos slides e nada. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz de manhã. Deixar nesse modo aqui. Agora eu vou colocar no segundo. Agora aparece? Parece. Então vai ter que ficar desse jeito mesmo. Está um pouquinho pequeno para vocês verem assim alguns textos, alguma coisa, mas é o único jeito de passar para frente. Bom, então hoje a gente vai falar de produtos para cabelo, né? A gente fala 2 ou 3 aulas só de produtos para cabelo, que é o tipo de produto que a gente tem aí um monte de diferentes cosméticos, né, que tem para se falar. Então a gente vai aí, acho que umas 3 aulas, pelo menos, só falando em produto para cabelo. Antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho do cabelo, né, da importância do cabelo e do pelo, na verdade. O cabelo hoje ele tem uma importância que é mais social e psicológica do que qualquer outra coisa. Hoje as pessoas têm sentem, né, ou tem alguma forma de valorizar demais o cabelo, porque consideram que o cabelo é praticamente a moldura do rosto, né? Então, você tendo um cabelo bonito, um cabelo na moda, né? Dependendo da época, é um cabelo mais liso, às vezes mais crespo, às vezes mais colorido, às vezes menos colorido, mas sempre ele vai ser a moldura do rosto, né? Então, as pessoas dão uma importância bastante grande. Se a gente for pensar bem, existe só uma importância hoje para a gente ter cabelo, fisiológica que eu digo, né? Uma importância orgânica mesmo, porque caso contrário a gente já não teria mais. Se a gente for fazer uma avaliação com o passar do tempo, né, a gente vai percebendo que gradativamente a gente vem lá da pré-história e tudo mais, e gradativamente a gente vai cada vez mais se cobrindo, usando roupa, e o organismo percebe que o cabelo e o pelo que a gente tinha era mais uma forma de proteção contra frio ou até a própria perda de calor do organismo. E como a gente começou a trocar isso por roupa, né, o nosso organismo começou a perceber que talvez não fosse mais necessário ter tanto pelo corpo. E isso vai fazendo com que gradativamente esses pelos fossem desaparecendo. Dizem que no futuro a gente não vai ter nem cabelo nenhum, nem pelo nenhum, porque quanto mais a gente evoluir, menos pelos a gente vai ter. Se for realmente continuar na mesma proporção que a gente tem já vindo desde a pré-história, é bem provável que isso aconteça mesmo. Mas, por enquanto, a gente ainda mantém alguns pontos que ainda eles resistem, alguns com alguns objetivos bem importantes. Bom, se a gente for comparar com os outros mamíferos, né, esses mamíferos vêm até hoje com toda a sua pelagem. Então, quem tem cachorro, quem tem gato, percebe, inclusive, né, que dependendo até da época do ano, o cachorro ou o gato vai ter
uma pelagem diferente. No inverno, quando a gente tem inverno, né, geralmente tem um pelo mais grosso, mais comprido, tudo mais, para revestir melhor o corpo todo do animal. E no inverno eles têm uma tendência a perder esse pelo mais comprido e mais grosso e produzir um pelo mais fino e muitas vezes mais curto. Exatamente para a questão de preservar o calor no inverno e não passar muito calor no verão. E nós também éramos assim, só que com o passar do tempo, né, pelo fato de a gente começar a usar roupa, isso foi se tornando desnecessário. Hoje, a gente tem alguns pontos onde a gente ainda tem o cabelo ou o pelo. Na cabeça, né, a gente tem o cabelo porque ele tem uma função que não é só do embelezamento, né, é a função de proteção, então, da caixa craniana contra a radiação solar, para evitar que a gente tome muito sol, e um sol muito forte, talvez, na cabeça, e aqueça muito o local. Isso venha a trazer algum tipo de prejuízo para o nosso cérebro. Então, por isso a gente tem o cabelo, e quem não tem, né, ou quem tem pouco cabelo, deve realmente se proteger, utilizar algum tipo de um chapéu, um boné, alguma coisa assim, porque realmente pode ter um sobreaquecimento ali e, de repente, trazer algum tipo de problema para o nosso cérebro, né? Então, nesse ponto, o cabelo tem importância, ele continua sendo um protetor contra a radiação solar, contra o aquecimento. Cílios e sobrancelhas continuam tendo uma função, que é de proteção para os olhos. Então, os cílios estão ali nas pálpebras, né, exatamente para que não permitam que nenhum tipo de objeto, algum tipo de cisco, uma partícula, qualquer coisa, chegue muito perto dos nossos olhos. Então, para proteger nossos olhos, a gente tem ali os cílios, e eles fazem um bom trabalho, porque muitas vezes eles acabam segurando, né, partículas e outras coisas mais. E as sobrancelhas também. Se vocês prestarem bastante atenção na posição que a gente tem das sobrancelhas, elas acabam protegendo os olhos também, quando alguma partícula vem de cima, ou, por exemplo, cai um fio de cabelo, às vezes essa própria proteção que a gente tem aqui de sobrancelha acaba fazendo com que esse cabelo não caia direto no olho. Ou um cisco, qualquer coisa assim do gênero. Então, sobrancelha também tem a sua utilidade, né? Tem o porquê de existir. A barba já deixou de ter algum tipo de serventia. A única função que ela tem hoje é realmente fazer um processo de, entre aspas, que não é para todo mundo, né, mas um melhoramento no rosto, né, que outra coisa não tem, não existe outra função para a barba que não seja esse. Fazer cobertura contra sol, esse tipo de coisa, não tem nenhum tipo de interesse e importância nisso. E nas zonas genitais e axilares, a gente tem, né, então, as unidades produtoras de odores, junto com a, a produção do suor, a gente acaba eliminando, então, alguns odores, né, que são, teoricamente, hoje já não mais para nós, né, mas para os animais, estão muito ligados com a questão de reprodução. Mas para a gente ainda continua tendo essa eliminação desses odores que podem, de repente, ser uma fonte de atração. Caso contrário, o restante de pelo que existe no corpo não tem absolutamente serventia mais nenhuma. Então, só para vocês terem uma noção, né, o cabelo está perdurando realmente porque tem essa função de proteção e tem todo esse cuidado que as pessoas já têm de muito tempo, né,
por ser o cabelo algo externo, algo visível, e algo que pode chamar atenção pela sua beleza ou pela sua falta de beleza, né? E por ser também uma moldura para o rosto. Então, né, para a gente cuidar desse cabelo, a primeira coisa que a gente precisa é ter um cabelo limpo, um cabelo, né, ah, com um aspecto bonito. Então, o shampoo vem exatamente para isso. O shampoo é um tipo de preparação que ele tem, né, como função principal a limpeza do nosso cabelo, retirando as sujidades que se depositam neles no dia a dia e a oleosidade que também se deposita neles no dia a dia. Na verdade, é o contrário, a oleosidade que se deposita no cabelo e, dessa forma, qualquer tipo de sujidade que esteja no ar tem uma capacidade maior de se grudar ali naquela oleosidade. Então, de uma certa forma, essa oleosidade acaba puxando as sujidades para a superfície do nosso cabelo. Então, o shampoo, ele é preparado exatamente para isso. Então, para retirar essa oleosidade que já está suja, entre aspas, né, porque ela acaba retendo essas sujidades e fazer uma reposição. Então, a gente vai ver na próxima aula que dentro do shampoo existe alguns produtos, algumas substâncias diferentes, onde tem uma delas que faz o processo de limpeza e tem uma outra que faz um processo de reposição de uma fina camada de gordura na superfície do cabelo para que ele não fique exposto. Então, nosso cabelo normalmente tem uma película de oleosidade, né? Quando a gente faz o processo de limpeza, a substância que faz a lavagem, a substância que faz o processo de detergência, ela retira toda essa camada que está suja, né? E ali no meio do shampoo tem uma outra substância, então, que tem uma característica semelhante a esse óleo que fica na superfície do cabelo. Então, ele faz uma reposição numa fina película até que o próprio organismo reponha essa oleosidade normal que está sendo jogada para fora do nosso organismo durante todo o tempo. Pelo fato, então, de a gente utilizar muito esse tipo de produto, a gama de diferentes produtos que a gente tem aí no mercado é muito grande e as formas também, as apresentações que a gente tem são muito diferentes, existem as mais variadas. Falando das características ideais do shampoo, que características que são ideais para que ele faça uma boa limpeza ou característica ideal para que as pessoas queiram comprar esse produto? Então, são dois tipos de características que a gente vai perceber aqui. Tem algumas que estão ligadas, então, com a funcionalidade do shampoo, né, para que ele realmente funcione bem, mas tem algumas que estão ligadas com o próprio consumidor, aquilo que o consumidor quer ter no produto. Essa facilidade de aplicação e a viscosidade do produto é uma coisa que está ligada principalmente com a necessidade do cliente. Então, o cliente, né, que vai comprar o shampoo, ele quer que esse shampoo tenha uma certa viscosidade. A gente tem hoje parâmetros que dizem que a viscosidade desse shampoo tem que ser entre 2.000 e 5.000 centipoise. Isso é uma representação, né, de viscosidade que a gente tem, que vai dizer para a gente que aquele produto está, então, com essa certa viscosidade. Então, a gente utiliza um equipamento chamado viscosímetro, que ele vai, então, medir a velocidade com que esse produto escorre. E dessa forma, ele dá esses parâmetros para a gente, 2.000, 5.000, 10.000, conforme a viscosidade, a gente tem um parâmetro correspondente. A viscosidade, então, é um
um parâmetro importante que as pessoas pedem. Quando a gente produz, quando a gente faz o shampoo, a gente faz todo o processo, mistura todas as substâncias que tem que misturar. Quando você olha para ele, ele continua líquido como a água. Porém, as pessoas não querem o produto líquido como a água, e a gente é obrigado praticamente a corrigir essa viscosidade para deixar ele, então, com uma viscosidade maior. Pergunto para vocês, por quê? Porque se fossem vocês, e vocês comprassem um shampoo, e esse shampoo fosse líquido como água, vocês iam gostar desse produto? Iam comprar sempre ou iam pensar duas vezes? Vocês como consumidoras. Ah, não, né, professor? A gente quer um shampoo mais concentrado? Só por isso? Não, também não. É pela, sei lá, pela qualidade. A gente olha pela concentração, olha pela. Ah, eu olho pela marca também. Aham. Mas se você pegasse, pense você lá no banho, né? E você pega o seu shampoo, então, e ele é líquido como água. E você vai utilizar ele. Você acha que seria legal? Eu acho que não. Por quê? Ah, sei lá, dá a impressão que falta algum excipiente, alguma coisa, que tá faltando alguma coisa. Dá a impressão que você só tá colocando água ali no cabelo e, na verdade, a gente acaba fazendo o errado, né? A gente espera que o shampoo faça espuma, mas eu acho que não há necessidade da espuma. Isso, você está falando uma coisa bem certa. Exatamente, até o próximo ponto que a gente vai falar. É. Mas pensem assim, vocês estão lá no banho, tal, vão pegar o shampoo, vão virar na mão para passar no cabelo, ou alguém passa direto no cabelo. Eu, pelo menos, eu jogo na mão e daí esfrego no cabelo. E eu Para coloco na mão vocês também. também? Mesma Eu coisa? coloco na mão. Tá. Você já está com a mão molhada, tudo mais, já ligou o chuveiro, tudo, né? Está com a mão molhada. Aí você joga aquele líquido como se fosse uma água ali. O que vai acontecer? Aquele líquido vai se espalhar e vai começar a escorrer pelos dedos, não vai? Sim. E o que acontece? A gente mais perde o produto do que... Tem mais desperdício do que aproveitamento. Exatamente. Então, uma das reclamações das pessoas é exatamente essa. Eu quero que o produto seja viscoso para que eu jogue ele na palma da mão e ele fique por ali, ele não se espalhe e não escorra e eu não perca todo o produto, porque senão eu vou estar pagando por uma coisa que eu estou jogando fora. E então, a viscosidade que a gente dá está ligada exatamente a essa necessidade de você ter o produto mais concentrado ali na tua mão, para que você possa esfregar nas mãos e passar no cabelo, porque senão o que acontece? Ele é muito líquido, ele vai se escorrer pelos dedos e você vai perder tudo aquilo. Ou você joga direto na cabeça e escorre do mesmo jeito, ou você tem um produto viscoso que ele se concentra mais. É a mesma coisa um detergente de cozinha. Quando você pega um detergente de cozinha e ele está muito líquido, às vezes quando a gente já está lá no final, né, e a gente bota um pouco de água junto para render, o que acontece? Você joga na esponja, metade escorre pela esponja e você perde. Quando ele está novinho e tudo mais, né, você pinga umas gotinhas ali na superfície, aquelas gotinhas são suficientes para fazer a espuma que você precisa para lavar. No shampoo é a mesma coisa. Então, uma das exigências das pessoas é essa, que o shampoo não se desperdice, né, sendo muito líquido. Então, quando a gente faz essa correção, a gente está pensando nessa questão. E a gente está pensando em mais uma questão também, que como você falou, mas isso não é uma verdade, a gente tem a sensação de que quando ele está mais viscoso, ele é mais concentrado. E não é. Na verdade, ele só é mais viscoso. A concentração da substância detergente ali é a mesma. Mas nós, como usuários, temos essa impressão de que se ele for mais viscoso,
ele vai fazer mais espuma, ele vai fazer uma limpeza melhor. Então, baseado nessas duas informações, né, que vem do cliente, os produtos têm que ter essa viscosidade. Certo? Falando então da espuma agora. A espuma também é uma exigência do consumidor. A gente tem substâncias que fazem o processo de limpeza que elas não fazem muita espuma. Porém, são substâncias ótimas para fazer a limpeza. Mas não adianta você preparar um shampoo utilizando esse tipo de agente espumante, porque se ele faz aquela espuma que não é uma espuma muito volumosa, e faz aquela espuma que você acabou de fazer a espuma, ela já está se desintegrando, as pessoas não gostam, porque elas fazem a relação de que quanto mais espuma faz, mais o produto vai fazer a limpeza. Isso não é uma verdade, mas a gente, né, mesmo eu, né, detesto produto que não tem, não faz muita espuma. Eu sei que não vai fazer diferença na questão da limpeza, da lavagem, mas eu também, mesmo sabendo disso, eu não gosto. Então, quando eu compro um produto e ele não faz muita espuma, eu não compro mais. E os clientes, de uma forma geral, pensam dessa forma. Então, eles querem uma espuma duradoura, né, grande, bastante, mais ou menos como uma clara em neve, né, que fica aquela espuma fofa, brilhante e permanente. Então, é isso que as pessoas querem. Então, nós também acabamos preparando um shampoo utilizando substâncias que vão ser agentes espumantes que tenham essa característica. Por mais que eles não sejam os melhores, em questão de limpeza, às vezes eles são até mais agressivos do que os que fazem menos espuma, porém, né, para corresponder a essa necessidade do cliente, o produto acaba tendo esse produto, essa substância que vai fazer mais espuma. Eliminação com enxágue. Da mesma forma que a gente gosta que a espuma, né, seja duradoura, e se espalhe por todo o cabelo, a gente quer que quando for a hora de enxaguar, esse enxágue seja super rápido e que não deixe resíduo. Então, é mais uma característica que está ligada com a questão do próprio consumidor. Então, ele também pede que o produto tenha essa característica de ser fácil eliminação. Então, não dá para ficar, né, enxaguando demais, passando muito tempo enxaguando, jogando muita água e assim por diante. Quanto mais rápido for a eliminação, melhor para o cliente. O perfume. Por mais que o perfume não interfira no resultado da limpeza que o shampoo faz, né, o perfume é uma característica que é fundamental pro nosso shampoo. Então, quando a gente vai criar um shampoo, desenvolver um shampoo, a gente tem que não adianta fazer o melhor shampoo do mundo, o shampoo mais perfeito do mundo, se a gente colocar uma fragrância, um perfume que as pessoas não aceitem. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Muitas vezes o produto é ruim, mas o perfume é bom, e as pessoas compram os produtos, muitas vezes, como? Cheirando, porque elas não têm outro parâmetro, elas não sabem, nunca compraram aquele produto. Como que elas vão decidir a comprar? Pela embalagem, pela beleza da embalagem, pelo que às vezes está escrito na embalagem e pelo cheiro. Todo mundo abre o frasco de shampoo e cheira. E às vezes a decisão é, não quero esse shampoo, ou esse shampoo tem um cheiro bom, eu acho que eu vou experimentar. Claro que só o cheiro não segura o cliente, né? Ele tem que ter um bom resultado também. Mas o cheiro é fundamental para que a pessoa,
decida utilizar, experimentar esse produto. Então, é bastante importante também. Outra característica está relacionada à cor. Então, a cor ela tem que combinar com a proposta do produto e combinar com o cheiro. Digamos que vocês façam um shampoo de morango, né? Então, shampoo de morango, tem cheirinho de morango, tem extrato de morango, e na hora de criar a cor, colocam uma cor azul. Será que vai ter saída esse produto? Por melhor que seja esse produto? Ou as pessoas vão olhar aquele produto e vão dizer, nossa, mas nunca vi morango azul, né? E vão deixar de lado. Vejam esse produto aqui da direita. Fitoervas, nem existe mais essa embalagem, tudo, mas a proposta deles era fitoervas verão, né? Então, o verão está muito ligado com o sol, está muito ligado com a cor laranja. Então, quando você vê esse frasco e você vê escrito verão ali, você já tem a sensação, né, de que aquele produto é um produto que tem característica de verão. Agora, quando você pega um shampoo de morango e ele tem a cor azul, isso pode fazer com que a pessoa sinta, né, ao contrário, ela acabe sentindo uma repulsa até pelo produto. Então, cor e fragrância têm que andar juntas. E as características do produto, né, se é um produto que tem essa característica de planta, alguma coisa assim do gênero, a cor e a fragrância têm que combinar com essa proposta. Aqui, por exemplo, a gente tem, eu não sei, mas tem aqui, esse último, cor-de-rosa, é um shampoo de colágeno. No meu ponto de vista, né, quando falo em colágeno, eu já penso em alguma coisa branca. Aí eu olho esse frasco aqui, que o shampoo dentro é cor-de-rosa, eu já sinto um certo receio em experimentar. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Não é só o produto e a qualidade do produto em si, mas é o todo. A embalagem, né, a proposta, a fragrância, a cor, tudo isso vai fazer com que o cliente queira ou não usar o produto. Característica que é ideal, aqui daí já não está mais só ligado com a questão do desejo do cliente, mas até a própria proposta do shampoo, né? Ele deve fornecer brilho para o cabelo que foi lavado. Então, quando a gente tem um shampoo que ele é muito ruim, a gente tem substâncias ali dentro que fazem um processo de limpeza agressiva. E esse processo de limpeza agressiva pode fazer com que as escamas do cabelo se abram. Eu comentei essa história das escamas com vocês nas últimas aulas ou não? Que eu fiz até o desenho do cabelo e tudo mais das escaminhas? Eu acho que eu fiz com vocês, né? Ou ninguém lembra? Eu não lembro, professor, mas acho que fez, sim. Que eu mostrei um fio de cabelo, e daí eu até desenhei um monte de escaminha, como se fosse um telhado no fio de cabelo, e daí mostrando que quando uma substância, um shampoo, ele é muito agressivo, ele vai fazer um processo de limpeza ali no fio de cabelo, ele não limpa só na superfície, ele acaba limpando embaixo dessas escamas, e quando ele entra por baixo dessas escamas, elas acabam abrindo, como um guarda-chuvinha. E isso faz com que cada uma dessas escamas que se abre, ela deixe de refletir a luz e ela fique com um aspecto opaco. Então, quando a gente utiliza um shampoo que é muito forte, que é
um shampoo muito agressivo, o que acontece? Geralmente o cabelo acaba ficando espigado e perdendo totalmente o brilho. Então, quando isso acontece, é porque a substância que faz a limpeza foi muito agressiva. E da mesma forma que ela faz essa limpeza, mas ela deixa as escamas abertas, ela deixa cargas negativas embaixo dessas escamas. E daí essas escamas, pelo fato de ter essas cargas negativas embaixo de cada uma dessas escamas, elas não conseguem se fechar mais. Para a gente conseguir fazer com que elas se fechem, a gente tem que adicionar uma substância com carga positiva. E essa substância com carga positiva é um dos componentes do condicionador. Então, quando a gente utiliza o condicionador, a gente neutraliza aquelas cargas negativas e o cabelo volta a fechar as escamas e ele volta a ter brilho. Porém, quando a gente utiliza um shampoo que ele não tem uma agressividade tão grande assim, ele consegue fazer o processo de limpeza e consegue fechar as escamas de volta. Então, como resultado final, ao invés de ficar o cabelo espigado e todo opaco, né, pelo fato de o shampoo conseguir fechar essas escamas de volta, o cabelo volta a ter brilho, e isso é uma característica, né, de um shampoo ideal. Então, a gente tem, às vezes, a diferença de um shampoo de R$ 1 para um shampoo de R$ 100 tá ligado muito a essas substâncias que fazem o processo de limpeza. Desculpe, essas substâncias que fazem essa limpeza mais agressiva, elas são bem mais baratas do que outras que fazem um processo de limpeza mais, de uma certa forma, cuidam, né, do cabelo. Então, às vezes, a grande diferença está aí. Não é em todas aquelas substâncias que são adicionadas, proteína, colágeno, elastina e não sei o que mais, extrato. Claro, tudo isso ajuda, mas muitas vezes a própria substância que faz a limpeza é a responsável pela perda de brilho, pelo cabelo ficar opaco. Mas daí resolve-se com um condicionador. Uma característica que é ideal, e daí já não é mais necessidade do consumidor, mas é uma obrigação da empresa que produz o cosmético, é que o produto tenha boa estabilidade. Então, tem que se produzir um produto que ele não perca suas características com o passar do tempo. Então, de repente, não sei se vocês já viram algum caso de um shampoo, por exemplo, que perdeu a viscosidade, um shampoo que perdeu a cor, um shampoo que separou fase. Isso pode acontecer? Pode, mas não deve, né? Então, a gente, como empresa, tem que se precaver para que isso não venha acontecer. E como que a gente faz isso? Então, a gente desenvolve o produto e tudo mais, e faz os chamados testes de estabilidade. Esses testes de estabilidade, a gente força situações que esse produto pode passar lá na frente. Então, só para vocês terem uma ideia, quando um produto sai da fábrica, por exemplo, e ele vai ser transportado para uma distribuidora, pode ser que esse caminhão que transporte esse produto, ele fique o dia inteiro embaixo do sol, e a temperatura ali dentro do baú pode chegar até 80 graus. Então, de repente, uma temperatura tão alta assim pode desestabilizar um produto. Então, eu tenho que imaginar que isso vai acontecer. Eu tenho que imaginar que lá na casa da pessoa, ela vai guardar não, mas vai deixar o produto aonde? No banheiro. O banheiro tem variação de temperatura muito grande, tem variação de umidade, e se a pessoa ainda deixa, como é muito comum, né, o shampoo ali na janela do banheiro, ele vai ter ainda incidência de luminosidade muito grande, e muitas vezes incidência até de sol. Então, para evitar que esse produto de repente perca cor, perca viscosidade, se separe, ou aconteça qualquer coisa,
quando a gente está desenvolvendo esse produto, antes de colocar no mercado, a gente tem que fazer esses testes de estabilidade. Então, esses testes de estabilidade eu vou simular situações como essas, que podem acontecer. O produto ficar embaixo de temperatura muito alta, ou ao contrário, ficar em temperatura muito baixa, né? Então a gente vai forçar situações para ver se esse produto consegue aguentar essas diferentes características que podem realmente acontecer lá na frente. Então a gente vai ter a amostra que a gente vai deixar no sol, a gente vai ter a amostra que a gente vai colocar em temperatura alta, a gente tem a amostra que a gente vai colocar em temperatura baixa, e vamos ver se ele aguenta. Se ele aguentar essas simulações que a gente faz, com certeza ele vai aguentar qualquer outra situação lá na casa da, da pessoa que comprou esse produto. Então, dessa forma, quando a gente faz todos esses testes, a gente consegue garantir que o produto vai ter estabilidade. Se de repente eu estou fazendo os testes de estabilidade e eu percebo que o produto perdeu a cor, perdeu a consistência, perdeu a, a própria, ocorreu alguma separação, teve crescimento de micro-organismo, qualquer coisa assim do gênero, eu já sei que o meu produto pode dar problema lá na casa do cliente. Se eu ponho esse produto no mercado desse jeito e acontece alguma coisa lá na casa do cliente, o que vai acontecer? Ele vai reclamar e provavelmente ele não vai mais querer comprar o meu produto. Então eu simulo tudo isso para ter certeza absoluta que não vai ter problema lá na frente, lá na casa dele. Ok? Então, essa estabilidade é uma característica que nós, que desenvolvemos, temos que prestar bastante atenção. E só liberar um produto para venda quando realmente ele aguentar essas características aí extremas, de temperatura, de luminosidade e tudo mais. Outra característica ideal, isso todo mundo quer, né, é que o efeito do produto seja um efeito, né, positivo para depois, né, do processo de lavagem, na hora de se fazer, despentear o cabelo. Nada pior do que você lavar o seu cabelo e, de repente, depois desse processo, você tentar pentear o seu cabelo e perceber que o cabelo está todo elétrico, está todo embaraçado, né? Então, a gente não quer isso. Então, ah, essas características de o cabelo ficar elétrico, de se embaraçar e tudo mais, estão ligadas muito com também, mais uma vez, a própria característica dessa substância que vai fazer a limpeza. Essa substância, quando é muito agressiva, então, como eu comentei com vocês, ela carrega, né, cargas negativas embaixo de cada escama do fio de cabelo. Então, esse fio de cabelo, ele fica totalmente elétrico, ele fica totalmente carregado negativamente. E aí, imaginem, dois fios de cabelo, um do lado do outro, os dois carregados com carga elétrica negativa, o que acontece? Carga negativa com carga negativa se repelem. Então, o cabelo vai começar a ficar elétrico, vai começar a ficar eriçado, e, como consequência, vai ser difícil de pentear e tudo mais. Então, não é isso que o cliente quer e não é isso que nós queremos também. Então, a gente deve evitar ao máximo utilizar essas substâncias que fazem a limpeza, que são extremamente agressivas. O produto tem que ser inócuo, né? Então, não deve ter nenhum tipo de substância que cause algum problema no paciente, no cliente, inclusive a questão da irritação dos olhos. A irritação dos olhos, ela está muito ligada principalmente com a utilização de cloreto de sódio na composição dos shampoos. Hoje a gente vê um monte de shampoo que já vem no rótulo escrito, produto sem sal.
Por quê? Porque o sal sempre foi utilizado por muito e muito tempo como a única forma de se conseguir engrossar dar viscosidade para o shampoo. Então, como eu falei para vocês, a gente fazia a preparação do shampoo, né, misturava todas as substâncias e ele estava líquido como água. Aí o que acontecia? A gente, para dar viscosidade, a gente fazia uma solução de água com cloreto de sódio, e ia colocando aos poucos e misturando o cloreto de sódio, e esse cloreto de sódio reagindo com as substâncias do shampoo, acabava por dar uma certa viscosidade, dar a viscosidade ideal, na verdade, para o shampoo. Então, para a gente conseguir fazer esse processo de dar viscosidade, a gente obrigatoriamente precisava adicionar cloreto de sódio. Não tinha outra substância que pudesse fazer esse mesmo efeito. Então, a gente tinha que conviver muito com essa irritação dos olhos, a ardência nos olhos quando você, sem querer, o shampoo caía dentro do seu olho. Com o passar do tempo, foram se descobrindo outras substâncias que poderiam tomar o lugar do cloreto de sódio sem fazer essa irritação dos olhos. Então, esses shampoos que hoje estão escritos lá sem shampoo sem sal, não sei o quê, são shampoos que foram adicionadas outras substâncias que aumentam a viscosidade. Geralmente são polímeros à base de celulose que fazem esse processo de aumento da viscosidade. E em alguns casos também a gente tem problemas de ressecamento muito grande do couro cabeludo, chegando até a irritação. Então, alguns produtos, né, que são muito agressivos podem fazer tudo isso. Então, tem que se tomar cuidado, tem que se evitar esses produtos muito agressivos. Outra coisa que era muito comum antigamente é que os produtos não eram biodegradáveis. Então, imaginem, né, que várias pessoas usando os shampoos, né, esse produto ia para o esgoto, do esgoto caía no rio, e de repente, com a movimentação do rio, a agitação muito grande poderia fazer com que ocorresse a formação de espuma. É o que a gente está vendo aqui. Então, isso aqui é uma realidade que acontecia com uma frequência mais ou menos grande, porque os produtos não eram biodegradáveis, ou seja, eles iam se acumulando nas águas dos rios. Então, chegava alguns determinados momentos que tinha tanta agitação e uma concentração tão grande de substâncias espumantes dentro dos rios que eles acabavam formando esses rios de espuma. Hoje, é praticamente obrigatório que as substâncias sejam biodegradáveis, então, a partir de um determinado momento, essas substâncias já perdem totalmente seu efeito, já não tem mais esse poder de fazer essa espuma toda que a gente está vendo aí na foto. Então, isso hoje é uma obrigação, praticamente, das empresas que produzem shampoos e outros produtos que utilizem essas substâncias espumantes, como no caso dos detergentes também. Outra característica ideal é que o produto seja um produto econômico dentro daquele nicho de mercado para que ele está voltado. Então, a gente vai ter nichos de mercado, né, que necessitam que o produto seja extremamente barato, e a gente vai ter nichos de mercado de luxo que um shampoo pode custar 300, 400 reais, que as pessoas compram, né? Mas ele tem que estar adequado ao valor de mercado de acordo com o nicho para que ele foi produzido, né? Então, tem que se tomar bastante cuidado com isso. Não adianta eu, de repente, eu fazer um shampoo de R$ 1 que seja muito bom e tente vender esse produto para esse mercado de luxo. As pessoas não vão comprar. E da mesma forma, produzir um shampoo que custe R$ 400 e vá tentar vender isso para esse grupo que quer a economia. Então,
tem que tomar bastante cuidado com isso na hora antes de começar a desenvolver o produto, né, de conhecer o público-alvo para saber, então, até que ponto esse produto pode ter um determinado valor. Outra característica é a funcionalidade. Ele tem que ser ele tem que ser muito próximo àquilo que o consumidor precisa e ele tem que ser funcional. Na verdade, quem tem que ser funcional é a embalagem, né? Então, a embalagem tem que atender uma expectativa do cliente. Então, muitas vezes as pessoas compram por causa da embalagem, muitas vezes as pessoas compram por causa do perfume, muitas vezes as pessoas compram por causa do conjunto. Nem sempre as pessoas compram pela qualidade do produto. Então, a embalagem é bastante importante. E ela tem que ser ergonomicamente adequada. Então, hoje, se vocês olharem no mercado, né, de shampoos, seja lá no mercado, na farmácia, seja lá onde for, vocês vão ver que a maior parte deles tem uma forma, né, a embalagem tem uma forma que a gente diria que é ergonomicamente adequada, ou seja, que você consegue segurar aquela embalagem, você não precisa ter medo de repente, você está tomando banho e, de repente, essa embalagem escorregar da tua mão, porque tem uma pega que é fácil, tem um formato que faz com que você tenha segurança na hora de segurar essa embalagem. E por que eu falo isso? Porque antigamente a gente teve um caso que tinha muita reclamação, que é o caso desse produto aqui. Não sei se alguém chegou a conhecer esse produto nessa embalagem. O que acontecia? Era, né, uma embalagem cilíndrica. Se eu não me engano, a capacidade dessa embalagem era 500 ml, então chegava lá no meio quilo, né? Ou seja, pesada, e uma embalagem cilíndrica que a mão da gente não conseguia envolver completamente essa embalagem. E ela é feita de um plástico rígido, um plástico não maleável, e um plástico liso. Então, o que acontecia? Muitas vezes eu escutei reclamações em relação a esse produto. A pessoa comprava o produto, né, deixava lá no banheiro e tal, ia utilizar o shampoo, abria a tampa, quando ia virar o frasco, né, para colocar o produto na mão, tudo mais, ele já era pesado, já era difícil de se virar o frasco. E muitas vezes ele ficava escorregadio, principalmente depois que tua mão ficava impregnada de shampoo mesmo, então acabava ficando liso. E o fato de esse frasco ser muito liso também, e ser totalmente cilíndrico, sem nenhuma entrada nessa embalagem, nada disso, sem uma pega, né, fazia com que escorregasse da mão das pessoas. Então, simplesmente, o frasco ficava liso e escorregava. E pelo fato de ser um plástico duro, quando ele caía no chão, ele partia. E a pessoa acabava perdendo o frasco. Tinha que sair correndo do banho atrás de um outro frasco para tentar, pelo menos, conseguir recuperar uma parte do produto, porque ele caía e simplesmente se partia e o produto que estava dentro começava a se perder. Então, muitas vezes eu escutei reclamações desse produto. Eu trabalhava em farmácia na época, e as pessoas comentavam, não compro mais porque caiu, quebrou, e eu perdi todo o produto que estava dentro. Então, vejam que a embalagem é bastante importante, porque não adianta o produto ser bom,
o produto ter qualidade se a embalagem também não ajuda. Se acontecer uma coisa dessa, a pessoa não volta a comprar. Tanto que eles tiveram que mudar a embalagem, não sei nem se a empresa existe ainda até hoje. Não sei dizer, mas pode ser que até por isso tenha tido uma vida abreviada, sei lá. Falando agora de classificações que a gente pode ter quanto aos shampoos, a gente tem as mais diversas classificações. Então, a gente pode separar os shampoos conforme várias classificações diferentes, como a aplicabilidade, a aparência, o tipo de cabelo e a finalidade de uso. A gente vai ver aqui, então, cada uma delas. Quanto à aplicabilidade, a gente tem a gente divide os shampoos em 3 grandes grupos: os tradicionais, os de tratamento e os medicinais. O que são cada um deles, então? Os tradicionais são aqueles que o objetivo deles é limpar e condicionar o cabelo, só. Não tem mais nenhuma, digamos assim, não traz mais nenhuma vantagem a utilização desse produto. É simplesmente lavar, faz o trabalho de lavar, faz o trabalho de condicionar, faz, mas não faz absolutamente mais nada. Então, esses são os chamados tradicionais. A gente daí tem um outro grupo de produtos que, além da lavagem, né, e da limpeza, eles trazem algo mais, uma hidratação, a formação de um filme, algum tipo de melhoria cosmética. Então, quando a gente tem esses produtos que trazem algo mais e fazem uma melhoria cosmética, a gente chama esses shampoos como shampoos de tratamento. Tomem bastante cuidado com isso, porque essa questão vai cair na prova e geralmente as pessoas invertem. Então, quando eu compro esse produto, eu vou fazer um tratamento cosmético no cabelo. Então, o meu cabelo vai ficar mais hidratado, vai ter mais brilho, vai ter mais volume ou menos volume, né, conforme os ativos que a gente tem ali no meio. Então, eles são de tratamento cosmético. E a gente tem um terceiro grupo, que são os chamados medicinais. Eles são de tratamento medicinal. Então, eles são produtos que têm alguma substância ativa para combater algum tipo de problema de saúde. Caso tenha um problema de saúde, Então, a gente tem dentro dessa classificação, os shampoos chamados de medicinais. Então, eles têm alguma substância que tem ação medicinal. Por exemplo, aqui a gente tem 2 tipos de anticaspa. Então, dependendo da substância ativa, ele pode ser considerado como um medicamento ou ele pode ser considerado como um cosmético, mas um cosmético medicinal, tá? Diferente do cosmético de tratamento, que é para tratamento cosmético, tá? Fica claro isso? Não esqueçam que isso vai cair na prova. Quanto à aparência, a gente tem também diferentes tipos de shampoo no mercado. Então, a gente divide eles conforme a aparência que ele tem. Então, tem um grupo de shampoos que eles são transparentes e que eles não utilizam nenhum tipo de corante. Então, eles são... hoje já não existem tantos. Há alguns anos atrás era muito comum. Teve uma época que virou moda shampoo transparente e sem nenhum tipo de corante. Então, o que acontecia? As pessoas compravam e faziam uma ligação desse tipo de produto com
produtos puros, né? Então, puro como a água. Então, até a própria propaganda de alguns deles falavam que eles eram puros como a água. Então, dava essa conotação de pureza, então dava essa conotação de fazer uma limpeza profunda. A única diferença é que eles não tinham nenhum tipo de... Não tinham e não tem nenhum tipo de corante que venha de repente, né, para quem é alérgico a algum tipo de corante, trazer algum tipo de problema. Caso contrário, são shampoos iguais aos outros, transparentes, porém sem a adição de nenhum corante. Por outro lado, a gente tem os transparentes coloridos, né? Vixe, está errado aqui a definição. Então, eles são, né, adicionados de corantes ou de alguma substância ativa que traga coloração, como, por exemplo, extrato vegetal. Então, de repente, um shampoo que tenha extratos vegetais na sua composição, ele vai acabar transmitindo um pouco da sua coloração natural. Geralmente, os extratos vegetais, eles são acastanhados ou são esverdeados. Então, eles vão dar uma certa coloração para esse produto. E, às vezes, né, principalmente quando esse extrato vegetal deixa uma cor acastanhada, o shampoo fica parecendo que ele está sujo, parece um líquido sujo. Então, para encobrir esse aspecto de um líquido sujo, a gente acaba adicionando algum corante. Esses corantes acabam, então, encobrindo essa cor, que, na verdade, não tem nada de sujo, mas aparentemente o aspecto fica parecendo. A gente tem ainda o shampoo opaco sem brilho, que é existem vários hoje que têm essa característica, eles são opacos, né? Não necessariamente tem coloração, podem até ter, mas não necessariamente tem. Muitos, linha 3CM, por exemplo, todos são brancos opacos, né? Então, é uma boa parte dos produtos que a gente tem hoje. E tem aquele opaco com brilho pérola, ou semi-transparente com brilho pérola. Isso era uma característica que era muito utilizada antigamente, porque as propagandas dos shampoos falavam que esses shampoos eram, digamos assim, traziam um aspecto de riqueza, porque traziam o brilho da pérola para o shampoo, e os efeitos, então, da pérola passariam para o cabelo. Então, foi muito utilizado por um bom tempo, com essa conotação mesmo, né, de ele ser mais sofisticado, de ele trazer o brilho da pérola para o cabelo, quando, na verdade, as substâncias que dão essa característica de perolado são substâncias que mais prejudicam o cabelo do que ajudam a melhorar. Então, quando vocês forem comprar um shampoo e ele for perolado, pensem duas vezes, porque essas substâncias, na verdade, elas acabam piorando a situação do cabelo. Outra classificação que a gente tem é quanto ao tipo de cabelo. Então, a gente vai ter o shampoo para cabelo seco, né, que o cabelo já é seco, ele tem uma quantidade pequena de oleosidade. Se eu utilizar um shampoo que seja muito agressivo, eu vou deixar ele extremamente ressecado. Então, quando eu tenho cabelo seco, eu tenho que utilizar um shampoo que seja suave, que ele não seja muito agressivo na hora da retirada daquela oleosidade normal que o fio de cabelo tem. E, preferencialmente, deve ter alguma outra substância que venha a trazer uma melhoria para o cabelo, para que ele não fique com aparência ressecada, como, por exemplo, alguma substância hidratante. O shampoo para cabelo normal, então, ele tem que fazer a lavagem sem retirar também excesso de oleosidade, mas tem que
retirar mais do que aquele shampoo para cabelo seco. E o shampoo para cabelo oleoso, né, pela própria característica oleosa que esse cabelo tem, ele tem que ter um efeito um pouco mais agressivo. Então, limpando, né, sem também ser muito agressivo, porque senão o que vai acontecer, principalmente no caso do cabelo oleoso, é que se for feita uma limpeza muito agressiva e o cabelo ficar muito seco, a produção de oleosidade vai aumentar no couro cabeludo, e o cabelo vai voltar a ficar mais oleoso novamente. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não se pode imaginar que porque o cabelo é oleoso, você deve utilizar alguma substância que seja muito agressiva na retirada da oleosidade. Além desses três, né, secos, normais e oleosos, a gente tem hoje, então, shampoo para cabelos danificados ou fragilizados. Então, quando ocorre um processo de tingimento, qualquer tratamento químico, o cabelo fica mais frágil, então ele tem que tem que ter um cuidado redobrado na hora de fazer o processo de lavagem do cabelo para que para que se evite, né, danificar ainda mais o cabelo, quebrar ainda mais o cabelo. Então, tem que ser um processo bastante específico para esse tipo de cabelo. A gente tem também hoje, cada vez mais está aparecendo mais esse tipo de produto no mercado, que são os shampoos para cabelo étnico, que precisam ser shampoos bem específicos, porque os cabelos étnicos, eles são, de uma forma geral, mais secos, têm um volume maior e são frágeis. Então, eles são secos e frágeis ao mesmo tempo. Então, é necessário que seja feito um shampoo que atenda exatamente essas necessidades, né? Combater essa secura excessiva, o excesso de volume quando for necessário, e essa fragilidade capilar. Então, tem que se colocar substâncias hidratantes, né, que vão diminuir essa secura excessiva, e substâncias que venham a fazer a reparação do fio de cabelo para que ele não seja frágil, para que ele fique mais reforçado. Então. E a gente tem os shampoos de uso infantil, que são, existe até uma legislação específica para todo produto infantil, né? E eles não podem, então são alguns ingredientes não podem ser utilizados no shampoo de uso infantil, então nem sempre os mesmos componentes do shampoo de adulto vai estar no shampoo de uso infantil, e a questão do cloreto de sódio, né, para fazer engrossamento do shampoo, nem pensar. Esse, obrigatoriamente, não pode ser utilizado para dar viscosidade para o shampoo infantil, para que não ocorra a irritação da mucosa ocular. E daí, quanto à finalidade de uso, que é uma outra classificação, a gente vai ter aí uma gama gigantesca de diferentes finalidades, né? Então, é até difícil separar produtos de acordo com a finalidade, né? Para combater a caspa, a gente tem um monte, para combater a seborreia, tem um monte, para aquele shampoo anticloro, antirresíduo, a gente tem um monte, para cabelo tingido, para cabelo quimicamente tratado. E cada vez mais os produtos para cabelos, eles estão indo cada vez mais fundo nesses nichos, né? Então, para cabelo tingido, com um certo tipo de tintura, para cabelo tingido com outro tipo de tintura. Então, cada vez mais eles estão mais específicos para essas diferentes finalidades de uso. E quanto à forma cosmética, finalmente, né, a gente tem, então, o shampoo líquido, que é o mais comum que a gente conhece, né, líquido com uma certa viscosidade, que pode ser transparente, pode ser opaco, pode ser perolado. Shampoo em forma de creme,
Ele é mais consistente, então é como se fosse um creme hidratante, mas ele é um creme condicionador, mas ele é um shampoo. Mas as pessoas não, de uma forma geral, não gostam muito da utilização dele. Pelo fato de ele ter essa característica de creme, muitas vezes as pessoas pensam que o cabelo vai ficar oleoso, porque a, a forma creme, teoricamente, teria algum tipo de ligação com excesso de oleosidade. Não é verdade, mas as pessoas não gostam muito. Shampoo na forma de gel, então, é possível fazer na forma de gel e é possível fazer ele bastante espesso, porque em alguns momentos, quanto mais viscoso, quanto mais espesso ele for, melhor, para não se perder muito produto. Quando a gente produz para salões de beleza, né? Então, salão de beleza que gasta muito produto, se eles tiverem um produto que não tem uma viscosidade, vai se perder muito produto. Então, nesses casos, talvez seria mais interessante realmente ter o produto mais viscoso, parecendo até aqueles géis de cabelo mesmo. Shampoo em forma de aerossol, então, assim, é um shampoo, né, que tem todos os componentes que a gente vai ver na próxima aula, tem a substância detergente, tem tudo, tem a água, tudo que precisa para se fazer um shampoo. Só que ao invés de se dar viscosidade e colocar ele num frasco plástico, não se dá essa viscosidade, ou se dá uma viscosidade muito pequena, e se coloca dentro de um tubo de metal com, ah, com gás, né? Aí o que acontece? Você vai lá, molha o cabelo, com o spray você acaba espirrando na superfície do cabelo e faz o processo normal. Ele vai fazer espuma, ele vai fazer o processo de limpeza, como se fosse um outro shampoo, só que ele está na forma de aerossol. É diferente do shampoo seco. O shampoo seco, hoje, ele está se disseminando cada vez mais, mas, na verdade, ele não é um shampoo. O que é o shampoo seco? Ele é um spray que tem algumas substâncias, alguns pós ali dentro que absorvem oleosidade. Então, pode ser amido, pode ser bórax, dióxido de silício, mas o que contém dentro dessas embalagens é um pó. Então, não tem nada que faz limpeza, que faz nada disso. É só esse pó que você, então, passa no cabelo e esse pó vai absorver a oleosidade. Ele absorve a oleosidade, daí você retira esse pó com uma escovação. Ou seja, ele é uma forma de fazer um processo emergencial de retirada de oleosidade excessiva. Então, de repente, você está viajando há não sei quantos dias, não conseguiu lavar o cabelo está oleoso e tudo mais. Então, para dar uma minimizada nessa oleosidade excessiva, você usa esse spray. Vai passar, está cheio de amido ou outro pó, né? Vai passar esse pó no cabelo, ele vai absorver a oleosidade excessiva, você escova e dá para ficar mais um tempo. Mas não faz o processo de lavagem, tá? O processo de lavagem é com um shampoo em aerossol. Outro tipo de shampoo que existe, mas que não é nem um pouco aceito pelo público, é o shampoo em pó, porque ele não tem vantagem nenhuma. Você tem ele na forma de pó, você tem que diluir ele com água, e daí fazer a utilização. Ou seja, não tem vantagem nenhuma, mas ele existe em alguns países. E mais ultimamente a gente tem tido a disseminação dos shampoos em barra. Ele é um processo de fabricação bastante semelhante com a preparação dos sabões, mas que ao invés de ser utilizado para lavar o corpo, ele é utilizado para lavar o cabelo. Mas é bem parecido com as barras de sabão. Formulação básica e os componentes do shampoo a gente vê na aula que vem,
Ok? Dúvidas? Perguntas? Nada? Então, tá bom. Então,